Olá a todos, meu nome é Alan Paulo Nascimento, sou psicólogo clínico de abordagem psicanalítica. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Falando de Luto. Hoje nós traremos os 5 estádios ou fases do luto, segundo a médica psiquiatra e insigne pesquisadora que revolucionou realmente a tanatólogia, sobretudo no tratamento de pacientes terminais, doutora Elizabeth Kubler-Ross. A fim de fazer uma rápida introdução da importância dessa pesquisadora, dessa insigne psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, nascida na Suíça no dia 8 de julho de 1926 e falecida 24 de agosto de 2004, foi uma pesquisadora que se notabilizou justamente pelo tratamento junto a pacientes terminais, pela forma como realizava sua escuta e acolhimento. Profundamente influenciada pela figura e pelo exemplo de Albert Schweitzer, que passou a história conhecido como o profeta das selvas, sendo inclusive Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho realizado enquanto médico junto aos menos favorecidos na África Ocidental Francesa, e também pelo que a própria Kubler-Ross detectou junto a pacientes que foram sobreviventes dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, além do contato e parceria com Cicely Saunders, que foi exatamente a iniciadora na Grã-Bretanha, levando a difundir isso para o mundo posteriormente, do tratamento a partir dos cuidados paliativos com pacientes terminais. Durante a década de 60, a doutora Kubler-Ross realizou uma série de seminários baseados no seu olhar, na sua percepção, ao longo do acompanhamento com pacientes terminais, seus familiares e acompanhantes. Boa parte desse material veio a ser compilado depois numa de suas obras mais célebres, talvez a mais célebre, intitulada Sobre a Morte e o Morrer. E é exatamente nessa obra que ela nos apresenta as chamadas 5 fases ou 5 estádios do luto. Antes de passarmos a esses estádios, faço questão de destacar aqui 2 coisas. Primeiro, essa é uma divisão didática. Quando a doutora Kubler-Ross cunhou essas 5 hipóteses, ela não estava fazendo um diagnóstico rígido, nem estabelecendo que vai-se de uma parte a outra como se a gente estivesse zerando um videogame. Segundo, vou falar aqui partindo de um pressuposto um tanto linear, mas é para fins meramente didáticos. As fases que trarei aqui, elas podem muito bem vir uma após a outra, uma intercalada com a outra, ter todo um retorno e por aí vai. Enfim, as 5 fases detectadas por ela ao longo do processo de comunicação de luto, não somente aos pacientes terminais, mas isso também se aplica até mesmo aos acompanhantes, familiares e pessoas próximas de alguém que está na fase final ou mesmo após a partida do ente querido. As 5 fases seriam negação, ira, barganha, depressão e aceitação. A primeira delas, a negação, é bem conhecida nossa. Certamente é a mais conhecida. Se você tem dúvida disso, vou somente fazer uma pergunta. Você consegue se imaginar morto? Consegue imaginar seu próprio velório, seu próprio sepultamento ou cremação? Pode comentar aqui embaixo. Se a resposta for não, não se preocupe. A imensa maioria das pessoas não consegue. Porque realmente, vivemos de uma cultura que normalizou e até normatizou fazer o falar da morte ser um tabu, ser uma coisa que a gente não pode nem sequer pensar. É difícil a gente imaginar os nossos entes queridos, partindo imaginar a gente. Pois é. Então, diante da comunicação de luto, a primeira tentativa da gente é não, isso não é verdade, isso é uma brincadeira, isso é uma pegadinha, né? Quando a gente percebe que não é uma brincadeira, não é uma pegadinha, aí vem raiva. Lembrando, estou fazendo aqui uma versão linear para a gente entender. Não levem só ao pé da letra. Mas partindo do pressuposto de que
quando a gente percebe que só negar não adiantou nada, que sim, vai se morrer, as pessoas que a gente ama vão morrer, a tendência é sim a gente se irritar, mas isso é um absurdo, isso é injusto, porque ele, porque ela, porque isso tem de acontecer comigo, tanta gente pior no mundo tá viva e não vai morrer, por que isso? E é muito comum que a frustração diante dessa ira acabe levando justamente à tentativa de barganhar. E aí, vamos ao que a psicanálise fala acerca da neurose. E o que é basicamente a neurose? É exatamente a nossa tentativa de tentar racionalizar o que muitas vezes não cabe na ordem da razão. A finitude é dessas coisas que realmente não cabem na razão, mas que a gente tem que aprender a lidar com ela. Inevitavelmente. A partir do momento em que nascemos, todos nós carregamos a marca indelével da finitude. Em resumo, nascemos e vamos morrer. Preenchemos o primeiro requisito pelo simples fato de estarmos vivos. Primeiro requisito fundamental. E aí se pode partir para a barganha, que poderia ser, por exemplo, já sei, fulano recebeu um diagnóstico terminal. Eu vou começar a ser generoso, vou começar a fazer um monte de coisa boa, vou fazer todo o gosto dele, e aí ele não morre. E a mesma coisa vale se é você que recebe um diagnóstico terminal. Já sei, não vou fazer tudo de bom, vou ser generoso, vou ser benevolente. Aí eu não morro. Lei do engano. E aí quando a gente percebe que a tentativa de barganhar com o real, como dizia Lacan, aquilo que a gente não tem como trazer para o campo da racionalidade, aquilo que a gente não tem como simbolizar, aí vem a depressão. Depressão que não se trata aqui da patologia do sofrimento psíquico, como a gente vê no DSM ou em outros manuais de psicologia e de psiquiatria. Se trata da depressão, sim, no sentido de uma tristeza profunda, de perceber que não há mais para onde correr, que toda tentativa de fingir que a morte não existe, que não vai me levar e nem levar quem eu amo, foi inútil. Lembram do exemplo que eu trouxe no vídeo anterior, no vídeo da abertura da nossa série sobre a criança, quando ela vai se deparando com o fato de que não tem como manter para sempre o objeto de afeição ao seu lado? Pois é, eu disse no vídeo, dá uma olhada aqui, que essa poderia ser a nossa primeira inscrição no luto. Pois é, mas ainda é uma inscrição simbólica. Imagina você se despedir de um objeto de afeição de maneira irreversível, como é exatamente o que acontece quando alguém se vai pelas portas da morte. Não é fácil, é doloroso, mobiliza uma infinidade de afetos, exatamente como esses que foram colocados aqui agora, mas é exatamente quando a gente consegue vivenciar tudo isso que se pode chegar à última etapa, que é a da aceitação. Não se trata de uma aceitação passiva de ser assim mesmo, se foi, acabou-se, não. A aceitação só é possível porque a gente percorreu todo esse percurso de rejeitar a possibilidade de alguém morrer, de se irritar diante disso, de querer barganhar para que não acontecesse, de sentir a tristeza antecipada pela morte de alguém ou a tristeza que vem depois, para a gente conseguir finalmente aceitar e perceber. É triste a gente se despedir de quem a gente ama? É claro que é. Dói. Mas é possível. E também é possível falar sobre isso. E é necessário. Principalmente em tempos como os atuais, onde muitas vezes existe meio que a pornografia do luto, como já dizia Philippe Arrier, agravada ainda mais pelo cenário que vivemos no momento, ainda com a pandemia, onde até mesmo a possibilidade de se fazer a despedida, o rito final aos nossos entes queridos tem se tornado tão mais difícil e tão mais restritivo. Enfim, só retornando e reforçando, esses 5 estágios não são absolutos e você chegar ao último deles não significa que não possam haver retornos a outras fases anteriores. Pode sim, perfeitamente ter ficado alguma coisa em aberto que precisa ser vivida e falada. Se achou interessante, dá o like aqui embaixo, clica, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou.